Ubatuba, curiosamente, uma cidade que não tem universidade, mas num primeiro levantamento a gente conseguiu identificar um volume significativo de pesquisas científicas realizadas em Ubatuba ou sobre Ubatuba, em diversas áreas do conhecimento e realizado também por diversas instituições. A discussão, de ciência aberta no nosso projeto, acho que ela parte também de uma constatação inicial, que é os problemas com os quais nós estamos lidando hoje na contemporaneidade são problemas de altíssima complexidade. Então essa é uma dimensão que de alguma forma nos empurra, para um processo de abertura entre diferentes campos de conhecimento, entre diferentes saberes e também entre diferentes atores cognitivos ou pessoas, grupos, organizações que estão produzindo saberes. Que Ubatuba, por conta de ter uma série de unidades de conservação que garantem a preservação da natureza, ou seja, áreas preservadas por lei, não pode adotar o caminho usual de desenvolvimento que tantas outras cidades adotaram, que é acabar com as florestas, construir coisas em cima, vender espaço e criar indústrias pesadas. Por conta disso, a cidade tem uma urgência de caminhos alternativos para o desenvolvimento. A ciência aberta, naquele contexto, é muito mais do que simplesmente o acesso ao conhecimento científico já produzido sobre aquela região. É claro que esse é um aspecto crucial, porque existe uma quantidade enorme de conhecimento científico produzido sobre o qual se tem pouco conhecimento, mas, por outro lado, há uma expectativa também de que a própria ciência, a própria comunidade científica considere a relevância e a contribuição do que existe de produção de conhecimento ali naquele território, que é de uma riqueza enorme, de conhecimentos que são produzidos a partir de uma relação com a natureza, inclusive muito diferente do que a própria base epistêmica da ciência está acostumada a fazer. Nós temos uma comunidade aqui na aldeia Boa Vista, do povo Mbuia-Guarani, do tronco Tupi-Guarani. Mata Atlântica e a floresta, para nós, tem um significado muito importante em relação à nossa vida cotidiana, dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos em relação a elas existentes, que é a erva medicinais, a época de plantio, de roças. Desde a década de 70, onde essa região estava passando por algumas transformações, desde a construção da rodovia, a usina nuclear, e chegando à especulação imobiliária. Essa comunidade aqui se organizou para fazer uma luta pelo seu território. Eu estou falando de uma geração que era meus avós, meus tios, meus pais. Então, assim, tem um interesse muito grande nesse território. E aqui também estão as comunidades tradicionais, que são centenas de comunidades indígenas, caiçaras e bastante comunidades quilombolas. Eu atuo aqui na região desde 90, mas eu vim para cá em 87. A gente tinha 9 entidades ambientalistas em Ubatuba atuando naquela época, que é um movimento onde a gente tem até a questão do próprio Ciência Aberta. Pesquisadores preocupados com inovações tecnológicas, como a gente lida com essas inovações tecnológicas, como a gente traz alguma questão de conhecimento científico para a região que possa mudar um pouco esse quadro. A gente aqui no Instituto Oceanográfico faz pesquisas no ambiente costeiro e marinho desde meados do século passado. A base de Ubatuba ela tem sido palco de muitas teses, dissertações, trabalhos de iniciação científica e pesquisas que estão relacionadas a várias frentes das ciências do mar, como agricultura, como pesca, como oceanografia geológica, oceanografia física, gestão costeira. E com base nessas experiências de pesquisa, o Instituto começou a buscar uma aproximação um pouco maior com os tomadores de decisão e com a sociedade. O projeto Ciência Aberta Ubatuba, ele faz parte de um conjunto de 12 projetos que integram uma rede internacional de pesquisa chamada Ciência Aberta e Colaborativa no Desenvolvimento, que é o CSDNet. E essa rede fez uma chamada no ano de 2014
para que projetos baseados em países do chamado Sul Global apresentassem propostas para se pensar em que medida a abertura e a colaboração em ciência poderia promover uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento e sobre as estratégias de desenvolvimento. E nós aqui do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, escolhemos Ubatuba porque Ubatuba tem uma série de características que a gente acha que são pertinentes para essa discussão. É um território num ponto que é quase equidistante entre as duas maiores megalópolis, né, do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que ainda tem um alto índice de áreas protegidas. Ao sul de Ubatuba você tem a economia do pré-sal, que está transformando rapidamente aquela região. Nós assumimos desde o início uma ideia de que também deveríamos incorporar no próprio percurso da pesquisa os princípios da ciência aberta que nós estávamos investigando. Um aprendizado que nós tivemos é que quando a gente fala de cientistas, de uma comunidade científica, normalmente a gente pensa naqueles pesquisadores que estão nas universidades, nos institutos de pesquisa. Mas existe uma boa parcela de cientistas, de pessoas com formação acadêmica e científica que também ocupam outros postos, outras situações, outros lugares, né, de intervenção. Trabalhei aqui no município de Ubatuba, Parque Estadual Serra do Mar, durante 8 anos. Bom, ao longo desses anos a gente percebeu que havia um número grande de pesquisas sendo cadastradas na unidade, porém a devolução dessa pesquisa, o contato da sociedade local com a pesquisa sendo desenvolvida ou com o resultado da pesquisa, ele ainda era incipiente. Então a gente serve de cenário, serve de matéria-prima para os pesquisadores, oferece isso, essas pesquisas são elaboradas aqui, depois vão para as universidades e não trazem retorno para a cidade. A gente experimentou uma iniciativa que teve resultados muito interessantes, que foi a gente reuniu diversos pesquisadores para pensar o que era desenvolvido de pesquisa no território do parque. Quando estávamos na fase de conclusão desse processo, houve a abertura de um novo processo na cidade, que foi o projeto Ciência Aberta, que de certa forma dialogava muito com aquela experiência que a gente havia feito. E para mim foi uma mudança de postura, né? Até de entendimento da sociedade sobre aquilo que era gerado de conhecimento na cidade. Existia uma rede entre diferentes instituições. Então, instituições de proteção ambiental, instituições de pesquisa que estavam aqui ou não, unidades de conservação, um pouco de contato com as duas escolas técnicas públicas da cidade. Existia um contato entre as pessoas, mas ele era informal e era também fragmentado. Tive contato com ciência aberta pela escola, através da escola. Assim, o que mais chamou minha atenção foi essa disposição de tornar público o acesso à informação científica. No primeiro ano, então, a gente focou em realizar uma série de discussões, de oficinas, de seminários, principalmente porque nós não queríamos chegar com uma proposta fechada ali no território. Nós pensamos num projeto que a gente poderia, assim, tradicionalmente nas ciências sociais a gente fala de uma pesquisação, né? Porque era simultaneamente um processo de pesquisa, de mobilização e de difusão dessa ideia de ciência aberta, para ver um pouco como que as pessoas pensam, ou como que elas já praticam ou não praticam, formas, né, de produção e circulação da informação naquele território. No segundo ano do projeto, a gente pensou em focar para identificar onde que a nossa contribuição poderia ser mais efetiva para pensar essas questões de desenvolvimento envolvendo produção de conhecimento e práticas abertas na cidade de Ubatuba. A gente estava vivendo um momento importante de discussão sobre a revisão do zoneamento ecológico e econômico. E a gente via que muitas vezes as pessoas falavam sobre o território, sobre o uso do território, autorizações e coisas assim, mas não sabiam muito bem o que significava aquilo e qual era exatamente a decisão sobre cada um daqueles espaços. Eu sou pesquisador, colaborador do projeto Ciência Aberta Ubatuba, e desde a metade do ano passado eu tenho trabalhado junto com os colegas na questão de discussão do zoneamento ecológico e econômico, que foi uma discussão que estava em plena revisão desse zoneamento, que ele é de 2004. Uma das coisas que a gente observou é que nesse debate há uma disputa, vamos dizer assim, de
informação e de representação da informação na forma dos mapas. Então foi aí que, em acordo com os vários atores locais com quem a gente vinha trabalhando, né, em todo esse primeiro ano, nós definimos desenvolver uma experiência que a gente chamou de um protótipo para desenvolver uma plataforma de dados geoespaciais abertos. A ideia de trazer justamente essa plataforma, o LindaGeo, é para concentrar esses dados que vão estar baseados, instalados nas universidades, nas ONGs e etc., mas num lugar comum aqui no Litoral Norte. E a outra semente que surgiu, na verdade, nos últimos meses é a Incubalab, que é uma incubadora colaborativa para qualquer tipo de projeto, mas sempre trabalhando nesse eixo de alternativa do desenvolvimento. Então, o Incubalab está começando e ele começou agora nessa reta final do projeto Ciência Aberta Ubatuba. Assim como o LindaGeo, ele está construído sobre uma demanda que a gente identificou aqui e que ela se provou bastante real quando a gente abriu o primeiro encontro para inscrições de projetos para apresentação e a gente esperava 5 ou 6 projetos e apareceram 18 projetos. A ciência aberta é um processo em construção, um aprendizado a cada dia. Isso envolve um conhecimento situado, um conhecimento da realidade de cada contexto onde está se buscando essas formas abertas e compartilhadas, sobretudo quando se trata do atendimento a desafios de desenvolvimento local. Na realização, né, dessa forma de produção de conhecimento que a gente passa a experimentar, seria necessário, de fato, um outro tempo. Então, também um trabalho mais lento em que a escuta seja possível para que a experiência possa acontecer. E aí, né, nessa condição em que é possível produzir uma experiência mais singular, eu acho que a gente passa a falar, portanto, de um conhecimento que ele é mais comum, né? Comum não porque ele é banal, mas porque ele é compartilhado.